Olá, meus irmãos e meus amigos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Francisco Júnior e hoje eu estou gravando este vídeo para compartilhar com vocês 5 dicas importantes que vai ajudar você a ler melhor e entender melhor a Bíblia Sagrada. A primeira dica que você pode colocar em prática é que todas as vezes que você ler a Bíblia ou estudar a Bíblia, você precisa se lembrar que a Bíblia tem uma mensagem principal. Isso mesmo, a Bíblia ela tem uma mensagem principal de Gênesis a Apocalipse. E esta mensagem é a mensagem de salvação. A soterologia bíblica, ou seja, a doutrina que fala sobre a salvação do homem. A Bíblia diz que Jesus veio buscar e salvar todos aqueles que se haviam perdido. E quando você estiver lendo a Bíblia ou estudando a Bíblia e tiver essa mensagem principal guardada na sua mente e no seu coração, vai facilitar muito a sua compreensão da palavra de Deus. Vamos para a segunda dica? Quando você estiver lendo a Bíblia, procure sempre ter ao seu lado um dicionário em português e um dicionário bíblico. Quando estamos estudando a palavra, quando estamos lendo a Bíblia, muitas vezes nos deparamos com versículos que têm palavras difíceis, que nós não compreendemos na primeira leitura. Outras vezes tem palavras em português que não fazem parte do nosso vocabulário. Por isso é importante sempre ter um dicionário ao lado, para que nós possamos pesquisar, olhar o que significa aquela palavra, compreender o seu sentido, e isso vai facilitar muito a nossa compreensão da palavra de Deus. Se você colocar essa dica em prática, ela vai te ajudar bastante também a ter uma boa leitura e uma boa compreensão das Escrituras Sagradas. Vamos para a terceira dica. Leia a Bíblia ou estude a Bíblia, sempre levando em conta o seu contexto. Pastor, o que é um contexto? Contexto é tudo aquilo que vem antes do texto e tudo aquilo que vem posteriormente ao texto. Quando nós lemos um versículo bíblico, muitas vezes para interpretá-lo é necessário ler os versículos anteriores. Outras vezes é necessário ler os versículos posteriores. Outras vezes é necessário ler todo o capítulo para compreender o que está dizendo aquele versículo. Outras vezes você vai precisar ler todo o livro da Bíblia para poder compreender o que aquele versículo quer dizer. E mais ainda, alguns versículos só podem ser interpretados quando você conhece toda a Bíblia Sagrada. Então é muito importante conhecer o contexto, o que o autor está dizendo, para quem ele está dizendo, em que contexto ele está falando aquilo, por que ele está direcionando aquela palavra, porque existem versículos na Bíblia que são difíceis de se interpretar. Quando Pedro, o apóstolo, escreve, ele vai dizer claramente que na sua época existiam textos do apóstolo Paulo de difícil compreensão. Ora, se para Pedro, que fazia parte daquele mundo histórico antigo, era difícil compreender, que dirá nós que estamos milhares de anos distante daquele contexto? Então é importante sempre analisar um contexto para compreender o que diz aquele texto, para que nós não produzamos heresias. Muitas heresias surgem quando as pessoas querem interpretar um versículo isoladamente, e não observam o seu contexto. Então, se você colocar em prática essa dica também, isso vai te ajudar muito a compreender a Bíblia Sagrada. A quarta dica: saiba que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Quando nós estamos diante de um versículo difícil,
os versículos mais fáceis é que vão interpretar esses versículos mais difíceis. Ou seja, os versículos mais fáceis da Bíblia, que fala sobre aquele determinado assunto, é que vai trazer luz sobre aquele versículo mais difícil. Por isso, esta é uma regra áurea da hermenêutica, a arte de interpretar a Bíblia Sagrada. Quando fazemos uso da hermenêutica, da exegese, nós conseguimos interpretar mais qualificadamente a Bíblia Sagrada. Conseguimos ter uma compreensão e uma interpretação mais segura. Por isso é importante entender que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E muito mais do que isso, não é o versículo que explica a Bíblia, mas é a Bíblia que explica o versículo. Coloque esta regra em prática, esta dica em prática, e isso vai melhorar muito a sua compreensão. A quinta dica que eu quero compartilhar com você é que por mais que você faça a sua parte, estudando, pesquisando, tendo um dicionário ao lado, sabendo que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, conhecendo o seu contexto, é fundamental, ao ler a Bíblia e estudar a Bíblia, estar em oração. Porque Deus é quem revela a sua palavra a nós. Por isso que, quando nós estamos orando, Deus, através do seu Espírito Santo, irá falar ao nosso coração. E nós iremos compreender o que Deus quer dizer naquele texto. Porque a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. E Deus tem prazer em revelar a sua vontade a todos aqueles que leem a Bíblia e que meditam na palavra do Senhor. Se você gostou dessas dicas e se elas ajudaram a você a compreender melhor a Bíblia e estudar melhor a Bíblia, você pode deixar aí o seu like, você pode também compartilhar com seus amigos e familiares, você também pode se inscrever aqui no link no nosso canal, você pode também deixar ativado no sininho as notificações e todas as vezes que nós subirmos um vídeo novo, uma dica nova, quando nós postarmos alguma coisa para o seu crescimento espiritual, você será o primeiro a receber. Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu like, para que outras pessoas também possam aprender a compreender melhor a Bíblia, a ler melhor a Bíblia, através dessas 5 dicas. Que Deus abençoe a sua vida, um beijo no seu coração e nunca esqueça, acreditar é essencial, mas ter atitude é o que faz a diferença.